Olá, é, esse vídeo aqui é para responder as 4 perguntas solicitadas na aula de pavimentação da EAD2. Selecionei 4 perguntas aqui que eu acredito estarem bem conectadas, não vou me alongar demais. Então, começando pela primeira questão, o que pode influenciar na necessidade de reforço do subleito? O subleito ele é basicamente o solo natural que vai sustentar toda a estrutura do pavimento. Então, se ele tiver um desempenho ruim, isso compromete todo o sistema. Os principais fatores que influenciam a necessidade de reforço são, primeiro, a capacidade de suporte do solo, que é normalmente medida pelo CBR. Então, se o valor do CBR for baixo, significa que o solo não consegue suportar bem as cargas de tráfego. E outro fator importante é a plasticidade do solo. Os solos que são muito argilosos tendem a expandir e retrair a variação de umidade, o que pode gerar deformações no pavimento. Além disso, a presença de água também é um fator crítico. Solos muito saturados perdem resistência rapidamente. E, por fim, o nível de tráfego. Quanto maior o volume e o peso dos veículos, maior a exigência sobre o subleito. Uma carga maior, mais carros, Então é necessário um reforço a mais no subleito ali. Então, quando a gente tem um solo fraco, úmido e com um tráfego elevado, o reforço do subleito praticamente se torna obrigatório. E agora, para a terceira questão, que foi a que eu selecionei, o que envolve o processo de estabilização do solo? Quais os seus objetivos e métodos de aplicação? Bom, a estabilização do solo é o conjunto de técnicas utilizadas para melhorar as propriedades do solo, tornando ele mais adequado para uso de pavimentação. E principais objetivos, são aumentar a resistência mecânica, reduzir a plasticidade, melhorar a durabilidade, diminuir a sensibilidade à água. E existem 3 tipos principais de estabilização. Como é que a gente faz? Tem a estabilização mecânica, que basicamente envolve compactação do solo, passa a máquina ali, o rolo compressor. A gente tem a estabilização granulométrica, que é onde a gente mistura o solo com outros materiais, como areia ou brita, para melhorar a distribuição das partículas. E por fim, a estabilização química, que utiliza aditivos como cimento ou cal para alterar as propriedades do solo, que esse é o uso mais comum. Acho que é comum você ver uma pavimentação de, por exemplo, bairros novos. O pessoal primeiro faz lá o recapeamento, tira a camada de orgânica ali de cima, deixa retinho. Na hora antes de passar o betume, joga uma cal, joga uma areia, uma brita, para estabilizar justamente esse solo, para não ficar aquela coisa fora da norma. E cada um desses métodos, ele é escolhido dependendo do tipo de solo e das exigências do projeto. E agora para a quinta questão, deixa eu pegar ela aqui. Isso. Quinta questão. Qual é a relação entre o nível de tráfego e os valores de CBR? Como a estabilização química do solo se relaciona a isso? Bom, o CBR ele é um dos principais parâmetros usados para avaliar a capacidade de suporte do solo. Então, existe uma relação muito direta. Quanto maior o nível de tráfego, maior precisa ser o CBR do subleito. Então, por exemplo, a rodovia com tráfego pesado, aquelas que transportam carga, o subleito precisa ter uma resistência muito maior do que vias locais com tráfego leve. Uma via do bairro Gameleira é um subleito muito com uma resistência muito menor do que uma rodovia BR-060, por exemplo. E é justamente aí que entra a estabilização química. Quando o solo natural não apresenta um CBR suficiente, a gente utiliza estabilizantes, como cimento ou cal, para aumentar a resistência do solo. Ou seja,
A estabilização química é uma forma de adaptar o solo às exigências do tráfego. Para terminar, a questão número 11. O que é um solo cimento e quais os fatores afetam suas propriedades? Quais materiais são utilizados em sua composição? O solo cimento, ele é uma mistura de solo, cimento e água, que após a compactação e a cura forma um material com alta resistência, podendo ser utilizado em bases e subbases de pavimentos. O desempenho desse solo cimento depende de vários fatores. O primeiro é o tipo de solo. Solos com granulometrias adequadas e baixa plasticidade apresentam melhores resultados. Outro fator, principal é o teor de cimento. Quanto maior o teor de cimento, maior a quantidade de cimento, maior a resistência. Mas também se aumenta o custo, Você sacrifica um pelo outro, no fim das contas. E a compactação também é fundamental, porque influencia diretamente a densidade e a resistência final do material. Por último, tem a cura, que é o tempo necessário para que o cimento reaja e ganhe resistência. Uma cura inadequada funciona da mesma forma com o concreto também, com o cimento. Uma cura inadequada pode comprometer totalmente o desempenho da mistura. E o solo cimento ele é muito utilizado porque combina custo relativamente baixo, dependendo do teor de cimento, novamente. Se eu colocar muito cimento vai ficar caro, mas combina um custo relativamente baixo com um desempenho estrutural, sendo uma solução bastante eficiente em obras rodoviárias. E, como eu disse, todas essas 4 questões estão interligadas, A qualidade do subleito, o nível de tráfego e as técnicas de estabilização determinam diretamente o desempenho do pavimento ao longo do tempo. Então, eu destaco novamente a importância do projeto, do anteprojeto, projeto rodoviário. Se o solo não for bem estudado e tratado, o pavimento pode apresentar problemas como trinca, aquela buraqueira, afundamentos e perca de capacidade estrutural. Então, na prática, grande parte do sucesso de uma pavimentação começa justamente nesse entendimento e tratamento adequado do solo e planejamento do projeto. E finalizo por aqui.